Bom dia! Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre escolhas. Quais são as escolhas que você tem feito na sua vida? Você está satisfeito com essas escolhas? E essas escolhas estão te levando para mais perto dos seus objetivos ou estão te distanciando? Dois tipos de pessoas. A gente tem aquelas pessoas que são mais cautelosas, elas decidem olhar tudo que pode acontecer e o que não pode acontecer. E o que acontece muitas vezes com essas pessoas muito cautelosas? Elas não decidem porque ficam procurando todos os poréns daquela decisão, ou a decisão é tomada por outra pessoa. E tem o tipo de pessoa expansivo, que é aquela pessoa que decide pronto, sem pensar nas consequências, o que pode acontecer ou não. E essa pessoa, às vezes, tem que ficar contornando algumas coisas que acontecem, principalmente quando impacta a ela mesma e outras pessoas negativamente. Então, como ela não pensou no que pode acontecer, simplesmente ela decidiu, às vezes ela tem que pensar em outras estratégias para resolver a decisão muito rápida. Quando uma pessoa decide fazer um processo de coaching, é muito bacana, porque a gente fala exatamente sobre isso numa das sessões. Porque se a pessoa não aprende a decidir, ela vai ficar na inércia, ela não vai tomar decisões de onde ela quer chegar, ela não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Fazer escolhas, tomar decisões é uma questão de treino, como tudo na vida. A gente precisa praticar. Quem nunca decidiu precisa começar a decidir para se sentir confortável, porque as pessoas que não têm o costume de tomar decisões, de fazer escolhas, têm um pouquinho mais de dificuldade. Então, tudo na nossa vida é assim. Eu já venho falando nos outros vídeos para vocês que a prática é extremamente importante e a decisão não é diferente. Então, eu decido, mesmo tendo a prática de fazer exercícios, eu decido se eu vou ou não fazer exercícios. Eu preciso decidir qual vai ser o almoço, a refeição da família. Eu preciso decidir qual a melhor estratégia tomar no meu trabalho, decidir qual a roupa que eu vou vestir, qual perfume que eu vou passar. Essas são algumas das atividades da nossa rotina que a gente tem que tomar decisões. E é só tomando decisão que a gente vai criando a prática. O que é importante entender nesse processo todo é que quando a gente faz uma escolha, toda escolha que a gente fizer, a gente vai estar deixando de lado alguma coisa. Se uma pessoa está decidindo se casar, por exemplo, ela sabe que tem algumas coisas da vida de solteira que essa pessoa não vai poder fazer, ou não é ideal fazer, não é que não pode, tudo pode, mas não é ideal fazer. Se ela decidir ficar solteira, ela vai ter que deixar de lado o companheirismo de um marido ou de uma esposa e todo o pacote que vem com o casamento. E aqui a gente não está falando do que é bom ou do que é ruim, tá bom? Se uma pessoa escolhe viajar com a família, com crianças, marido ou esposa, decidiu, e ela tem um sonho de ir para Paris, ela vai ter que escolher se ela quer viajar para trazer diversão e união para a família, ou se ela quer ir para Paris realizar um sonho, porque às vezes uma coisa não cabe na outra. Às vezes Paris, você vai viajar, vai conhecer museus, e isso não é tão agradável para as crianças, né? Eu estou dando um exemplo aqui, eu não estou generalizando, tem muita criança que gosta, eu não estou generalizando. E aí a pessoa vai ter que escolher. Em todas as escolhas e decisões que a gente toma, a gente ganha e perde alguma coisa. Sempre que você consentir com algo escolhido, a gente tem que renunciar a alguma outra coisa. Isso é fato. Tem algumas pessoas que preferem discordar dessa questão, mas se você for analisar no seu dia a dia ou em decisões grandes ou pequenas que você já tomou na vida, você sabe que alguma coisa você precisou renunciar. E aí é aqui que a gente precisa ficar atento e voltar lá no primeiro vídeo. Quando a gente tem um objetivo claro,
Quando a gente sabe onde a gente quer chegar, o que a gente quer realmente para a nossa vida, as decisões também começam a se tornar mais claras. Porque o foco, ele não é mais o que decidir, e sim o que decidir em prol do objetivo que você quer alcançar. Então, no exemplo que eu dei da viagem em família, se o objetivo for a união e diversão de todos, talvez Paris, nesse momento, como eu disse, não seja o ideal. Talvez seja um hotel fazenda, que as crianças vão se divertir mais, que as crianças têm outras coisas infantis para fazer. E assim com os objetivos mais complexos também da nossa vida, como ter ou não ter filhos, como uma mudança de carreira, como que escola colocar as crianças, uma profissão, um empreendedorismo. Essas escolhas e essa perder ou ganhar é da mesma forma em coisas muito simples para coisas mais grandiosas. A ideia é ter realmente o objetivo bem definido e transparente para você. Saber quem será o modelo, que é o que eu falo no vídeo 2, quem você vai se espelhar. E sabendo bem qual é o seu objetivo, você vai conseguindo colocar quais as decisões e ações você vai precisar tomar. Quais são os consentimentos que você vai precisar ter e quais são as renúncias necessárias. Quando a gente consegue ver o caminho lá na frente, né, o caminho aberto, quando a gente sabe onde a gente realmente quer chegar, é mais difícil a gente se abalar. A gente até se abala, mas é mais fácil de levantar. A gente tem mais persistência, a gente consegue persistir mais naquilo que a gente já está previamente preparado com o que vai acontecer. E algumas vezes também a gente demora para levantar dessas, porque às vezes o tombo é muito grande. Mas quando a gente tem um objetivo claro, sabia que isso podia acontecer, em algum momento a gente vai levantar, sacudir a poeira e continuar, porque a gente se restabelece e volta ao foco que é o objetivo. Mesmo porque quando a gente traçou quais eram as renúncias que nós teríamos, nós sabíamos que isso podia acontecer, a gente tinha uma vaga ideia, mesmo não prevendo que exatamente aquilo aconteceria. Então, pessoal, o que eu quero hoje deixar aqui para vocês é para que vocês tenham foco nos objetivos de vocês. Vejam o que vocês vão ganhar atingindo esses objetivos e quais as renúncias que vocês vão precisar fazer para percorrer o caminho até chegar nesses objetivos. Foca sempre no que vocês vão ganhar quando alcançarem esse objetivo. Se imaginem festejando quando vocês alcançarem esse objetivo. Que os obstáculos que vocês enfrentarem no percurso serão mais fácil de serem ultrapassados. Verifiquem se realmente o objetivo que vocês traçaram tem valor para vocês, se realmente vale a pena fazer as renúncias que vocês precisarão fazer. Se sim, vão para cima dessa realização. Tomem as rédeas das decisões de vocês, pessoal. Não deixe que outras pessoas decidam por vocês. E o momento certo é agora. Para você conseguir o que você quer amanhã, é hoje que você precisa começar. Se você não fizer isso hoje, no futuro, você vai estar realizando objetivos de outros. Ou, talvez pior ainda, porque enquanto você está realizando desejos de outras pessoas, objetivos de outras pessoas, você decidiu isso. O que é pior do que você realizar desejo de outras pessoas são outras pessoas decidirem as coisas por você, decidirem qual é a vida que você precisa viver. Espero que esse vídeo hoje te motive a refletir e que essa reflexão te leve para uma vida com ainda mais significado, com ainda mais decisões rumo às realizações que vocês desejam. Espero que tenha valido a pena. Espero que vocês tenham também uma excelente semana. Obrigada, pessoal!